há uma pergunta muito interessante que foi feita da seguinte maneira: quanto tempo a pessoa precisa ficar no mundo espiritual antes de reencarnar? Então a pessoa queria saber, entre as reencarnações, qual seria o tempo mínimo, né, e o tempo máximo, mas ela se deteve mais no tempo mínimo e eu vou tentar responder essa questão do tempo mínimo. Primeiro pensamento que a gente precisa ter em mente é que não existe uma regra fixa, uma regra de tempo fixa, segundo a visão espiritista. Porque se tivesse uma regra de tempo fixa, tipo, tem que ser o mínimo de 6 anos, o mínimo de 14 anos, o mínimo de 50 anos. É como se fosse a lei de Deus, algo meio massificada, entende? É como se fosse uma linha de produção de um carro e que todas as etapas são iguais, independente dos espíritos. Sendo que nessa empresa chamada Universo, dirigida por Deus, há um amor que traz um toque pessoal, um toque individual. E não é uma produção de massa, uma regra geral para todo mundo, mas é uma questão que vai de alma para alma, de ser para ser. E Deus é o chefe dessa empresa, mas existem os gerentes, existem aqueles que estão coordenando, que são os benfeitores, que são os intermediários, são as mãos de Deus para executar essa tarefa enorme no planejamento da existência ou no planejamento reencarnatório. Então, o primeiro axioma, o primeiro princípio que a gente precisa ter dentro de uma visão reencarnacionista espírita é que não há um tempo pré-determinado fixo, igual para todo mundo, porque nós não estamos numa linha de produção impessoal, mas estamos numa reencarnação individualizada, em que é feito um projeto individualizado, em que é feito um projeto pessoal para cada ser, inspirado também, né, a partir das mãos dos benfeitores que vão sendo os intermediários dessa pessoalidade que nós temos dentro da visão espiritista.